Iniciando então mais um fim de semana, mais um encontro da nossa última semana do mês e fechando a nossa quinta-feira, que vai ser do nosso tema livre. Seja bem-vindo, Fletcher. No começo, no final, qualquer hora é hora. Bom dia, embaixador. Como é que está o som, pessoal, por gentileza? Som ok, né? Obrigado. Vamos lá, inicialmente, né, eu estava conversando ontem, nós temos conversado ontem, durante esses últimos dias, sobre aqueles artigos que foram publicados numa revista semanal, que há muito tempo eu tinha lido num consultório, que eu comentei com vocês e tal, e aí então, seguindo ali os pedacinhos de pão que nós fomos alcançando, né? Barbudinho ali conseguiu encontrar o nome do cidadão num documentário e eu fui pesquisar e encontrei também a revista. Foi a revista Veja, publicada no dia 26 de dezembro de 2007. Então tem 3 artigos muito interessantes, eu publiquei para vocês lá no nosso grupo no Facebook. O primeiro artigo, né, como a fé resiste à descrença, muito interessante, que inclusive traz uma estatística que eu tenho falado para vocês, né, da dificuldade que as pessoas têm para aceitar um indivíduo que não acredita em Deus. Depois o conflito entre a fé e a ciência, que trata exatamente, né, do geólogo que a gente estava conversando, que tinha feito aquelas experiências, né, que é o nosso querido Kurt Wise. E o Barbudinho colocou lá em cima também que fez uma comparação com o Richard Dawkins. Inclusive, Barbudinho, por coincidência, ontem mesmo, lá na nossa fanpage do Espiritismo.net, eu publiquei um artigo, uma entrevista com ele, ontem mesmo, né? Inclusive coincidiu demais. Aqui o artigo chama Richard Dawkins, o criacionismo é um insulto ao intelecto. Na véspera de sua conferência no Fronteiras do Pensamento, conversamos com o biólogo evolucionista Richard Dawkins. Ele compartilhou sua visão poética e tal, né? Então, por coincidência, o nosso biólogo está ali presente, falando um pouco sobre a sua opinião a respeito da influência da religião no pensamento científico da nossa sociedade mundial, sociedade planetária, né? Então, bom dia, Regina. Então a gente tem ali tudo à mão agora, publiquei para vocês lá, coloquei como lição de casa fazer leitura desses 3 artigos, né? O terceiro artigo que eu não li aqui para vocês é A Religião Faz Mal ao Mundo, é exatamente um artigo de um ateu que fala sobre a influência da religião também negativa sobre a sociedade. Então são 3 artigos que são muito, muito interessantes e os 3 publicados na mesma edição da revista Veja, e embora seja de 2007, ele é bastante atual. E é interessante que quando eu pesquisava sobre o Kurt Wise, para ver se eu consegui encontrar esse artigo, eu encontrei muitos sites que reproduziam esse artigo. Principalmente sites evangélicos, que utilizavam aquela argumentação como algo positivo, ele ter abandonado o conhecimento científico dele para poder ficar com a fé. E eu tive o prazer de ler na própria revista naquela época e tive uma impressão exatamente o contrário, né, dele ter abandonado o raciocínio lógico dele sem necessariamente ter que abandonar a sua fé. Mas aí ele percebeu um grande conflito, acabou abrindo mão da sua profissão, né, do seu conhecimento profissional. Então temos ali esses 2 artigos, né, esses 2 trabalhos para vocês estudarem, tanto lá no nosso grupo da JDE. Eu fiz ali a compilação da revista, baixei, organizei, coloquei tudo certinho num PDF. São ali 14 páginas, que
tem bastante desenho, tem bastante figura, então não se preocupem que não é tão maçante assim de se ler. Então façam uma leitura que é muito interessante, e depois, lá na nossa fanpage do Espiritismo.net, temos o Richard Dawkins, que também fala um pouco sobre a visão cética que ele tem a respeito da influência da religião. Então, material de sobra para todos nós estudarmos e fortalecermos cada vez mais a nossa argumentação. Inclusive, é uma dúvida que muitas vezes acaba surgindo na mente de muitas pessoas, o fato de nós publicarmos artigos que tragam opinião de pessoas que não são religiosas, que são ateias, que são pessoas cientistas principalmente, ou filósofos que não abraçam nenhuma religião. Como se nós estivéssemos fazendo uma propaganda do ateísmo, do ceticismo, num site que deveria publicar apenas textos e conteúdo que favorecesse o espiritismo. Favorecessem o espiritismo. Mas a gente lembra exatamente daquilo que Kardec trouxe. A doutrina espírita não precisa ter medo da opinião de ninguém, pelo contrário. Nós temos quase como uma obrigação acadêmica estudar todos os pontos de vista, não para poder fragilizar a nossa crença, mas para fortalecer cada vez mais. Exatamente porque o espiritismo oferece elementos que não são considerados por esses pensadores. Então, inclusive na relação, nós tivemos ali um estudo que eu passei para vocês sobre uma relação de livros que Kardec publicou. Era ali, me esqueci o nome da obra agora, mas era uma compilação com vários títulos, exatamente, Miriam? Com vários títulos que Kardec recomendava, desde filósofos, desde teólogos. Então ele lançava esses livros, colocava à nossa disposição esses títulos, exatamente para que a gente pudesse examinar sem medo de perdermos aquilo que nós adquirimos em termos de conhecimento, em termos de convicção, principalmente. Então, sempre que eu encontro alguma coisa, eu posto, eu divulgo, porque para nós é fundamental. Acreditar simplesmente que o mundo gira de acordo com o nosso ponto de vista é um grande erro, porque o mundo gira a partir de vários pontos de vista. O que nós precisamos é exatamente juntar todos esses elementos, reter aquilo que é positivo. Paulo de Tarso passou isso para nós, Babudinho colocou ali, e para que nós tenhamos esse grande conhecimento e também essa argumentação, não para que a gente participe de debates, ao contrário, mas para que a gente tenha argumentos para a nossa própria convicção. O Braz lembrou aqui, a soma de conhecimento leva à sabedoria, e a sabedoria leva à luz. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e isso vai em todos os campos do conhecimento. Muito bem, então eu passei para vocês 2 materiais importantes, então lá na nossa JDE, aqueles 3 artigos da revista Veja, e depois lá na fanpage do Espiritismo.net, a entrevista com Richard Dawkins, que era ali um grande defensor do evolucionismo. Então a gente tem, o interessante, uma visão de Kurt Wise, que é criacionista, ou seja, é aquela visão de que tudo, o mundo, foi criado por Deus dentro daquela visão bíblica. Richard Dawkins, evolucionista, entende que a vida evoluiu a partir desse processo natural que Charles Darwin tão bem apresentou para nós, e nós nos perguntamos, e a doutrina espírita se encaixa onde exatamente? Como nós conversamos recentemente, a doutrina espírita ela abraça o evolucionismo sem abrir mão do criacionismo. Exatamente porque a vida surgiu a partir de um processo que é desconhecido. Que nós entendemos que existe algo, uma força superior, ou uma inteligência superior, um mecanismo superior, ou leis que estão fora do nosso alcance, que criaram, lá naquele início, a vida. E a partir de leis naturais, auxiliaram, ou impulsionaram essa evolução. Então, tanto o criacionismo como o evolucionismo, mas analisando de uma forma absolutamente racional. Muito bem, então, está aí a lição de casa para vocês, para todos nós, para analisarmos esses nossos temas. Hoje, como é nosso tema livre, bom dia pessoal que chegou, nós vamos então abordar algumas questões
que vocês trouxeram para nós. Inicialmente nós temos aqui, o Dudu me passou uma pergunta, uma dúvida que ele tem sobre um tema relacionado com comunicações mediúnicas, e também depois de um colega que é ouvinte dos nossos trabalhos, que aqui o Dudu acabou não trazendo para mim o nome, mas desde já nós agradecemos a participação, que deixou também duas perguntas aqui bastante interessantes a respeito dos trabalhos de Kardec. Então, eu vou responder essas três questões e depois eu deixo aberto para os temas que vocês quiserem apresentar aqui para nós. Bom, vamos lá. O Dudu colocou inicialmente, né, que os espíritos frívolos, brincalhões e zombeteiros, né, porque eles não eram maus, na época das mesas girantes, das levitações, etc., eles não podem ter contribuído para que os médiuns de hoje estivessem mais instruídos, mais preparados com relação à mediunidade contemporânea. Falar um pouco sobre esses espíritos, sobre as comunicações grosseiras e frívolas. A gente lembra sempre que a comunicação com os espíritos, elas foram observadas por toda a história da humanidade. A gente pode dizer que talvez a Bíblia tenha sido o livro mais antigo que fale sobre essas comunicações, embora seja naquele formato mais voltado para a fé do que para a lógica, mas o fato de estar presente, esse registro já é algo significativo para nós. A partir do momento em que a doutrina espírita começou a se organizar como doutrina propriamente dita, como resultado das observações, das experiências, do trabalho e da análise que não só Kardec, mas outros trabalhadores também, estudiosos, pesquisadores fizeram naquela época, nós tivemos aí então a oportunidade de não apenas ter comunicações, mas analisarmos de uma forma detalhada essas comunicações, classificando, categorizando não somente também as mensagens, o conteúdo das mensagens, mas os espíritos propriamente ditos. Mas então dá a impressão de que o fato desses espíritos estarem registrados nos trabalhos de Kardec dá a impressão de que somente o grupo de Kardec teve contato com esses espíritos. Mas basta a gente lembrar que os espíritos, como Kardec diz, são os homens que morreram. E eles se comunicam onde tem oportunidade. Então basta a gente lembrar que muitos dessas comunicações são resultados de processos, por exemplo, obsessivos, de influências espirituais. Então eles se comunicam em todas as épocas, em todos os grupos, trazem resultados dos mais diversos. Então Kardec teve a oportunidade de analisar e categorizar esses espíritos, mas eles se manifestavam em reuniões, em grupos, ou mesmo diretamente com o médium, em todos os lugares. Na atualidade também é a mesma coisa. Nós tivemos ali vários casos de grupos mediúnicos que tiveram contato com esses espíritos, mas se deixaram levar pela leviandade com que eles se apresentavam, provocando grande tumulto. Outros souberam controlar e identificar e mesmo desmascarar esses espíritos, mas pelo fato do trabalho propriamente dito dessas instituições serem caritativas, de auxílio aos espíritos sofredores, de processos de desobsessão e tudo mais, eles não tinham a preocupação de avaliar academicamente ou de avaliar tecnicamente a manifestação desses espíritos. Então, sem dúvida nenhuma, eles contribuíram e continuam contribuindo e vão contribuir para o amadurecimento dos trabalhos mediúnicos. O próprio Chico Xavier foi também exposto muitas vezes a essas comunicações e foi deixado à própria sorte para que fizesse a sua análise. E ele, como resultado que a gente vê de todo o seu trabalho, se saiu muito bem nesse sentido. Então, naquele período, como hoje também, Dudu, porque você fala de trabalhos com médiums, mas basta a gente lembrar que muitas dessas reuniões, por exemplo, reuniões com tábuas ou Ouija, com brincadeiras do copo, com pêndulo, com compasso, cada um utilizando esses instrumentos, quem se manifesta nesse tipo de reunião, nesse tipo de encontro, são ou espíritos obsessores, ou espíritos levianos e brincalhões,
ou muitas vezes até espíritos sérios, preocupados com as pessoas que estão envolvidas. Só que a metodologia de Kardec de fazer uma análise do processo mediúnico da comunicação deu a ele a oportunidade de identificar e registrar esses indivíduos. Quantas e quantas vezes numa reunião de desobsessão ou numa reunião de espíritos sofredores num centro espírita, espíritos dessa natureza se manifestam. Só que eles são tratados, a partir do momento da sua identificação, são tratados como espíritos sofredores, espíritos que precisam ser esclarecidos, ou, utilizando uma terminologia bastante comum, que precisam ser doutrinados. Então, olha a diferença. Kardec desenvolvia a doutrina espírita e, através das suas reuniões, ele coletava dados para elaborar a doutrina. Nos trabalhos das instituições atuais, esses espíritos continuam se manifestando, porém sendo tratados como espíritos adoecidos, espíritos perturbados, espíritos que precisam de assistência. Agora, vai depender da seriedade de cada instituição, vai depender do preparo de cada médium, tanto que as instituições espíritas, e também hoje instituições umbandistas, fazem estudos muito sérios do Livro dos Médiuns. Porque eles se manifestam também, não importa onde é. Se você tem, por exemplo, nesses casos de sessões das chamadas, sessões de descarrego que nós temos hoje em algumas instituições chamadas evangélicas, quem são aqueles espíritos que se passam por demônios? São exatamente esses espíritos brincalhões, que são chamados de Exus, de Pombagiras, todos aqueles nomes que são clássicos das religiões de tradições africanas, são usados banalmente nessas instituições diante de manifestações que são sérias, mas sem conhecer exatamente o que acontece com esses espíritos. Quem são esses espíritos, por que eles se manifestam. Claro que isso tudo contribui para a evolução mediúnica de hoje, mas que naquele tempo era meio chacota, e isso era, né? As pessoas iam ver shows. Antes de Kardec, quando a gente fala sobre as mesas girantes, era um fenômeno que interessava, e não somente naquela época. Também hoje, como eu falei para vocês nessas brincadeiras do copo, que os jovens se juntam para poder perguntar qual vai ser o nome do namorado, com quem vai casar, se vai ganhar na loteria, se vai acontecer isso, acontecer aquilo, são reuniões que as pessoas se divertem. É aquela adrenalina de você ter contato com o sobrenatural, sem considerar a gravidade da questão, sem avaliar o caráter dos espíritos que se manifestam. Então, era brincadeira naquela época, continua sendo brincadeira hoje, dentro desses meios que levam os fenômenos como brincadeira. Mas nas instituições, nos grupos de trabalho sério, eles também têm contato com esses espíritos, porém, pelo fato de serem estudados, pelo fato de terem conhecimento e terem um objetivo maior, eles sabem lidar com essas situações. São esses médiuns particulares que colocam cartazes nos postes: traga o seu amor em 3 dias, faço amarrações, desfaço amarrações. Quem seriam esses espíritos que estariam ali trabalhando? Exato, né? Então a gente lembra sempre que os espíritos se manifestam em todos os lugares. A gente pode considerar, por exemplo, aqui na nossa sala, o caráter dos frequentadores do nosso grupo. São aqueles que têm a intenção de estudar, têm a intenção de participar dessa nossa confraternização diária que a gente faz, mas de vez em quando não aparece entre aspas, um zombeteiro aqui no meio, que a gente gentilmente dá uma batonada ou então coloca para fora. Se nós dermos corda, ele vai vir todos os dias. Se nós tomarmos providências, ele não aparece mais. Então, são espíritos, vamos dizer que são, no sentido filosófico, são seres humanos, com os mais variados interesses e caráteres, e vão se manifestar, vão se aproximar dos grupos com quem eles têm afinidade. Então é naquela época como nessa época também. Aqueles espíritos ou aqueles indivíduos que entram aqui na nossa sala para criar algum tipo de tumulto, não são os mesmos espíritos que se manifestam numa reunião mediúnica? É uma questão de saber lidar. Nós, felizmente, conseguimos lidar bem com esse tipo de problema. Assim como nós temos a maioria dos grupos bem preparados, ou todos os grupos bem preparados, que também sabem lidar com essas questões.
Mas no caso daqueles que não têm essa compreensão, ou sofrem pela vaidade, pelo orgulho, ou mesmo pelo despreparo, nas manifestações mediúnicas, acabam sofrendo. A Angelina colocou: a instituição que frequento faz o estudo do Livro dos Espíritos e Obras Póstumas, de segunda a sexta. Depende do objetivo, né, Angelina? Se você pegar, por exemplo, grupos mediúnicos, eles são focados no estudo do Livro dos Médiuns, mas a instituição propriamente dita, ela oferece para os frequentadores estudos da doutrina espírita como um todo. No caso, o Livro dos Espíritos e Obras Póstumas, né, duas referências incontestáveis. Mas se você vai trabalhar com mediunidade, o estudo é específico para o Livro dos Médiuns, só que ele fica mais restrito para aqueles que serão direcionados para esse tipo de trabalho. Então, de modo geral, é assim que a gente tem que observar. O El colocou para nós: tem uma nova brincadeira entre os jovens americanos que estão fazendo vídeos com 2 lápis cruzados sobre as palavras yes e no e perguntam: Charlie, Charlie, are you there? Né, que deve ser alguma ação de marketing de algum filme de terror. Eu percebi isso essa semana, El. Eu acabei nem prestando muita atenção, mas agora que você falou, eu vou prestar agora. 2 amigos já postaram esses vídeos mostrando, mas eu estava com pressa, assim, passando, vi os lápis cruzados, vi ali as palavras colocadas, mas eu não entendi o que era. Agora que você comentou, então eu vou começar a prestar atenção. A próxima vez que eu encontrar, eu paro para ver. Pode ser uma ação de marketing, pode ser alguma novidade que está surgindo por aí no campo das brincadeiras com o sobrenatural. Tá, então, Dudu, era isso que eu tenho que passar para você, né? Essa que é a minha colocação a esse respeito. Eu não sei se deu para ajudar, se por acaso tiver mais alguma colocação, né, passa para a gente aí que a gente complementa, beleza? Então a gente pensa assim, né, porque o fato de Kardec ter registrado aquilo nos livros que ele publicou, dá a impressão de que somente ele teve contato com isso. A gente lembra que no final, na conclusão do Livro dos Espíritos, ele fala que teve contato com mais de 1000 espíritos. Textualmente, lá no final do Livro dos Espíritos. Então mostra que esses médiuns que trabalhavam com esses espíritos, e nós vimos, inclusive eu publiquei para vocês lá no nosso grupo no Facebook, na JDE, aquela lista das instituições que Kardec teve contato na sua época, incluindo o Brasil, Rio de Janeiro, Salvador, né, que eram centros com que Kardec teve contato. Então ali nós temos ali centenas de instituições que foram, através de uma compilação feita por um estudioso bem disposto, folhear todas as edições da Revista Espírita e também dos livros da codificação, as instituições que eram registradas, já que Kardec se dava esse trabalho de dizer quem era o médium, aonde estava esse médium. Então ali nós tivemos várias e várias. Quais seriam as histórias que cada uma dessas instituições poderia contar para nós? Aqui no Brasil nós temos o Brasil como sendo o país com o maior número de espíritas do planeta. Nós temos mais de 8.000 centros espíritas oficialmente ativos. Então nós podemos imaginar quais seriam as histórias que esses centros, que trabalham com mediunidade naturalmente, poderiam contar para nós a respeito das comunicações. Desde um espírito sofredor, desde um espírito obsessor, desde um espírito instrutor, desde um espírito familiar, quantas e quantas histórias poderiam surgir. Então é daí que a gente parte. Kardec teve o trabalho de catalogar as demais instituições, pelo fato deles estarem trabalhando num propósito de auxílio, não tiveram tempo, não tiveram oportunidade, ou mesmo não tiveram interesse de registrar esses fatos. Mas não tenhamos dúvida que eles se manifestam em qualquer lugar. Na nossa casa, não tem gente que passa perto da campainha e sai correndo? É a mesma coisa, quer dizer, na porta da nossa casa nós encontramos esses perdidos que passam pela rua, né? Imaginemos dentro das instituições que têm comunicação com o mundo espiritual, também sofrem a mesma coisa. O Brás colocou, né, com os não federados passa de 15.000. Olha, Brás, não duvido não, viu? É muita gente, né? A Janina lembrou ali, né, estudamos antes do Livro dos Médiuns, passamos 2 anos estudando, né? Então, quer dizer, não para de estudar, isso é ótimo para as instituições. Beleza, então, do Divaldo, né? A referência do Divaldo. Então tá, falou, tá falado. Muito bem, vamos em frente.
Agora aqui das comunicações, daquelas dúvidas que chegaram para nós, nós tivemos aqui então essa primeira aqui então, né? Então mais uma vez eu não sei qual é o nome do nosso colega que mandou essas questões, mas fica aqui o registro da participação dele aqui no nosso trabalho. Então tenho duas perguntas. Na biografia de Kardec há um episódio onde ele relata que havia ouvido batidas no seu quarto enquanto escrevia sua obra. No outro dia ele chega à reunião que fazia na casa de amigos, não era um ambiente imparcial controlado, e conta o ocorrido, inclusive na presença do médium, que logo depois iria se comunicar com o espírito sobre o ocorrido. Não obstante o diálogo, a forma e o conteúdo, que se segue contenha falhas ingênuas, esse fato de ele contar previamente para todos o ocorrido não compromete o suposto critério científico que ele declara no capítulo 1 de A Gênese ter aplicado as suas observações logo no início. Então vamos por partes aqui, né? Kardec, esse fato, ele foi citado no livro Obras Póstumas, lá no texto em que ele fala sobre, deixa eu pegar aqui o título, Meu Guia Espiritual. É uma comunicação do dia 25 de março de 1856, na casa do Sr. Baudin, e a médium era a senhorita Baudin. Então eu vou ler para vocês aqui só para a gente contextualizar esse fato e depois a gente vai para os comentários. Na época eu morava na Rua des Martins, número 8, no segundo andar, no fundo do pátio. Uma noite, estando eu no meu gabinete a trabalhar, pequenas batidas repetidas fizeram-se ouvir na parede que me separava do aposento vizinho. A princípio não lhe dei nenhuma atenção. Porém, como essas batidas persistiam com mais força, mudando de lugar, fiz uma exploração minuciosa dos dois lados da parede. Escutei para verificar se elas provinham de outro andar e nada descobri. O que havia de particular é que cada vez que eu fazia pesquisas, o barulho cessava e recomeçava logo que eu retomava ao trabalho. Minha mulher retornou por volta de 10 horas. Ela veio ao meu gabinete e, ouvindo essas batidas, perguntou-me do que se tratava. Não sei de nada, respondi-lhe, há 1 hora que isso dura. Procuramos juntos sem melhor êxito, e o barulho continuou até meia-noite, hora em que eu fui deitar-me. No dia seguinte, como era dia de sessão na casa do Sr. Baudin, contei-lhe o fato e pedi-lhe que me desse a explicação. E aqui depois, só para a gente já dar andamento nessa dúvida, inicialmente Kardec compartilhava com o grupo com o qual ele trabalhava, as experiências que ele vivenciava, exatamente porque o grupo também participava da elaboração da codificação. Kardec não era um trabalhador isolado. Ele tinha que se comunicar com os médiuns, porque era através dos médiuns que ele obtinha as comunicações. Ele não era médium ostensivo. Portanto, ele dependia do grupo mediúnico com o qual ele trabalhava. Daí então a necessidade dele fazer esse comentário à reunião e em seguida então veio a comunicação. A pergunta que já é colocada aqui no texto já é uma pergunta feita diretamente ao espírito comunicante através da senhorita Baudin. Então está aqui a pergunta: ouviste sem dúvida o fato que acabo de citar? Então ele está conversando com o espírito aquilo que ele acabou de citar para o Sr. Baudin e também para o grupo com o qual ele participava. Poderias dizer-me a causa dessas batidas que se fizeram ouvir com tanta persistência? Era teu espírito familiar. Com que objetivo ele batia assim? Ele queria comunicar-se contigo. Poderia dizer-me quem ele é e o que ele queria comigo? Podes perguntar a ele mesmo, pois ele está aqui. Uma pequena nota. Nessa época não fazíamos ainda distinção entre as diversas categorias de espíritos simpáticos. Nós os confundíamos sob a denominação geral de espíritos familiares. E aqui depois continua, era o espírito verdade que se manifestava, que depois Kardec vai perguntando sobre o seu trabalho, a sua missão, o qual era o objetivo daquelas batidas, né? Ontem, quando batestes, enquanto eu trabalhava, tinhas alguma coisa de particular para me dizer?
E aí então ele falava, né, o que eu tinha a te dizer era sobre o trabalho que fazias, e o que escrevias desagradava-me, e eu queria fazer-te parar. Uma nota aqui, o que eu escrevia era precisamente sobre os estudos que eu fazia, sobre os espíritos e suas manifestações. Depois aqui, para quem quiser conhecer o diálogo completo, está por aqui, né? O Dudu está me passando aqui que é o nosso colega Herculano que passou essa dúvida para nós. Então, inicialmente, quando nós, nessa pergunta que foi feita, né? Deixa eu pegar aqui de novo, não era um ambiente imparcial e controlado. Para fazer uma afirmação dessa, primeiro precisa fazer uma análise de todo o trabalho mediúnico realizado por Kardec. Tirar uma conclusão baseada num único fato que não tem descrição completa daquilo que se realizava nessas reuniões, acaba sendo uma visão incompleta do trabalho todo. Só para a gente ter uma ideia, Kardec começou a ter contato com esses trabalhos por volta de 1854. 3 anos depois, Kardec lançou o Livro dos Espíritos. Então, em 54, Kardec tinha contato com o Sr. Fortier, que era um colega que compartilhava conhecimentos de magnetismo, que Kardec praticava naquela época e estudava também. E aí, então, falando sobre essas mesas girantes, Kardec começou a participar sistematicamente. Então, em 55, ele começou também a ter esses relatos, né, na própria biografia de Kardec. Ele fala sobre isso, né, o Sr. Calotte, o Sr. Patier, o Sr. Roger, dentre outros, né, a Sra. Plane-Maison. Então, temos vários nomes que são citados. E ali na família Baudin. Então, nesse caso da família Baudin, que foi onde se obteve essa comunicação, nós temos o seguinte relato. Nessas reuniões, conheceu a família Baudin e foi convidado a assistir suas sessões, de onde ele iniciou os primeiros estudos sérios em espiritismo, mais por observação do que por efeito de revelações. Então, quando se fala nesse sentido de estudos sérios, nós temos que considerar como uma conclusão natural toda a metodologia que ele utilizava, quem eram as pessoas, quem eram os participantes, qual era o objetivo, qual era a análise que ele fazia, inclusive lá na introdução, ou melhor, no primeiro capítulo, ou no segundo capítulo do Livro dos Médiuns, nós temos ali dos sistemas. E Kardec fala exatamente todos os sistemas que eram observados que poderiam trazer algum tipo de prejuízo para os estudos do Espiritismo. Sistema, a gente lembra, é uma ideia que era estabelecida para poder justificar o fenômeno. Então nós tínhamos o sistema dos mecanismos de fraude, né, aquelas molas e cordinhas que faziam barulho. Nós tínhamos o sistema da própria telepatia, que também era apresentada. Nós tínhamos o sistema dos tais nervos estalantes, ou músculos estalantes, que faziam barulho na perna daquele que era um dos participantes, e como o chão era de assoalho, era de madeira, fazia batidas, e como se trabalhava ainda com tipologia, com comunicação através de batidas, já que a psicografia ainda não existia, então nós tínhamos vários sistemas. E caçadores de fenômenos, como o próprio Harry Houdini, aquele mágico do século XIX para o século XX, ele era um caçador de médiuns. Isso porque ele teve a desencarnação da sua mãe, e como ele era obcecado pela mãe, apaixonado por ela, ele queria desesperadamente uma comunicação. E era aquela época em que na Europa e nos Estados Unidos só se falava em comunicação com os mortos. E ele então, pelas frustrações que ele vivenciou, por causa dos médiuns que queriam iludi-lo, que queriam se aproveitar da fé que ele tinha nesses fatos, fez com que ele então se tornasse um cético e um caçador ardoroso, um caçador fervoroso de fraudes mediúnicas. Então, quando nós falamos assim, um ambiente não controlado, primeiro nós temos que entender os detalhes de que forma que essas reuniões aconteciam. E nas obras de Kardec nós temos ali os fatos desde o início das questões, desde o início da elaboração, tanto no Obras Póstumas, como nesse caso entre os frívolos, por exemplo, né? Então, no Obras Póstumas, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução
do Livro dos Médiuns, do próprio Livro dos Espíritos. Então, nós temos ali vários relatos que descrevem de que forma que essas reuniões aconteciam. Na Revista Espírita, por exemplo, quando nós temos ali os boletins que eram publicados, né, das reuniões que aconteciam em cada mês, nós tínhamos ali os detalhes do quão rigoroso era o método aplicado para selecionar as pessoas que poderiam participar dessas reuniões. Quem eram os médiums, quais eram seus objetivos. Normalmente nessa época eram adolescentes e, portanto, sendo adolescentes de 14, 15 anos de idade, o conteúdo que era apresentado nas comunicações era incompatível com a inteligência delas. Então, quer dizer, nós temos ali várias situações que vão fechando cada vez mais a seriedade desses trabalhos. Então não importa onde era realizado, até porque naquela época não havia ainda sido fundada nenhuma instituição. O primeiro centro espírita, nós lembramos que foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ela foi fundada em 1858. Portanto, 3 anos, né, depois, 4 anos depois do início do contato de Kardec com esses fenômenos. Então não importa onde é realizado, o que importa é a forma, os participantes e o objetivo. Então primeiro nós temos que compreender esse universo para depois começarmos a analisar os resultados dessas reuniões. Então, esse é um fato que nós temos que analisar. Então, o fato de Kardec compartilhar com os trabalhadores, com os colegas que ajudavam na elaboração da codificação espírita, era absolutamente natural. Ele não fazia isso sozinho. Então você tem que comunicar. A médium, nesse caso, não era ele, era a filha dele, que era uma adolescente. E aí então o espírito se comunicou trazendo essas respostas. Tá? Então, esse é um ponto que a gente começa a esclarecer. A segunda questão que foi colocada aqui pelo nosso amigo Herculano diz o seguinte: há 2 citações de Kardec que são contraditórias até prova o contrário. Então, naturalmente, a gente não tem pretensão nenhuma de trazer provas, né, que justifique ou que inocente Kardec dessas colocações. A gente vai analisar os fatos propriamente ditos. Então ele começa colocando que no Livro dos Espíritos, na introdução, Kardec diz o seguinte: a ciência propriamente dita, como ciência, portanto, é incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Então, a ciência propriamente dita, como ciência, é incompetente para se pronunciar. Depois, no livro A Gênese, uma obra que foi publicada 12 anos depois, no primeiro capítulo, que fala sobre os caracteres da doutrina espírita, no item 14, ele diz assim: como meio de elaboração, o espiritismo procede exatamente do mesmo modo que as ciências positivas, quer dizer, aplica o método experimental. A pergunta é: quem utilizaria um método para examinar uma coisa, o qual já havia sido julgado incompetente para o mesmo fim? Isto é, analisar a mesma coisa. Então, primeiro vamos fazer o seguinte. Kardec publicou um livro que é muito interessante, chamado O que é o Espiritismo. Um livro que é muito pouco reconhecido por aqueles que estudam a doutrina espírita. Mas ele utilizou um método que foi aplicado por Galileu lá no século XVII. Galileu criou um livro chamado Diálogo sobre os 2 maiores sistemas do mundo. E ele fez o quê? Ele criou 3 personagens, e desses 3 personagens, ele começou então a debater sobre questões da ciência da época, especialmente sobre geocentrismo, sobre heliocentrismo, ou seja, a Terra como centro do universo, o Sol como centro do universo. Então, só um breve relato aqui para conhecer um pouco dessa obra. É um diálogo entre Salviato, que defendia a tese de Copérnico, Simplícios, que era defensor da tese de Aristóteles e Ptolomeu, e Sagredo, que era um observador neutro. Salviato, durante todo o diálogo, era sempre brilhante, enquanto Simplícios um tolo. Então Sagredo abandona a imparcialidade e passa a apoiar Salviato. Os inimigos de Galileu falavam que o Papa Urbano VIII, que era amigo pessoal de Galileu, que era o personagem Simplício, ou seja, era uma caricatura desse Simplício. Por isso o Papa proibiu a venda do livro, além de o chamar para interrogatórios onde, sob ameaça, foi obrigado a desmentir a teoria de Copérnico, que a Terra era o centro do universo.
Então, qual era o objetivo desse livro? Quando você cria um diálogo com personagens fictícios, você não se expõe. Então Galileu se manteve na neutralidade para não apresentar quem era a favor, quem era contra. Mas criando personagens fictícios, ele colocava como ponto principal o tema, ou seja, as ideias daquela época. Kardec, aproveitando essa deixa, criou então o livro O que é o Espiritismo. E nesse livro ele então criou 3 personagens, fazendo uma conferência, que é o cético, o religioso e o... Deixa eu ver aqui quais são os nomes dos 3. Só um instantinho. Era o visitante... Então, o ateu é o cético, né? Só um instantinho, deixa eu pegar aqui. Eu não estou com... Era o crítico, o cético e o religioso, se eu não me engano. Mas vale a pena ler esse livro, porque ele tem esse debate que é muito interessante. Mas vamos lá. Espera aí. Deixa eu só pegar aqui agora o nosso texto, só um instante. Tá aqui, eu achei o texto. Então, o visitante, que é um desses personagens que se apresentam levando questionamento, pergunta a Kardec se não é válido considerar a opinião dos grandes gênios da ciência daquela época a respeito daquilo que o Espiritismo apresentava. Então, ele diz o seguinte, né? Eu admito perfeitamente que eles não são infalíveis, esses cientistas. Mas a verdade é que, em razão do seu saber, a opinião deles é importante. E se ela estivesse de acordo com o Senhor, isso daria um grande valor ao seu sistema. Então, fazendo com que a doutrina espírita se transformasse também em mais um desses sistemas. E aí então Kardec responde: admita também que ninguém é bom juiz fora do que é de sua competência. Se o senhor quiser construir uma casa, vai contratar um músico? Se estiver doente, irá tratar-se com um arquiteto? Buscará o parecer de um dançarino se estiver envolvido em um processo? Enfim, tratando-se de uma questão de teologia, o senhor pedirá a um químico ou um astrônomo para resolvê-la? Não, pois cada um tem seu ofício. E agora vem a resposta a essa questão que o próprio Kardec deu nesse livro. As ciências comuns, que a gente considera nessa colocação de Kardec, aqui no livro, a introdução do Livro dos Espíritos, a ciência propriamente dita como ciência é, portanto, incompetente para se pronunciar na questão do Espiritismo. Aqui, então, no livro O que é o Espiritismo? As ciências comuns repousam sobre as propriedades da matéria, que se pode manipular à vontade. Os fenômenos que ela produz têm por agentes as forças materiais. Aqui a gente pode falar da química, da física, incluindo aí a eletricidade, as reações químicas e tudo mais. Os fenômenos do Espiritismo têm como agentes inteligências que possuem a sua independência, o seu livre-arbítrio, e não estão submissas aos nossos caprichos, escapando assim aos nossos procedimentos de laboratório e aos nossos cálculos. E, em consequência, não são mais da alçada da ciência propriamente dita. A ciência equivocou-se quando quis experimentar os espíritos como uma pilha voltaica. Ela fracassou. E isso devia acontecer porque agiu em vista de uma analogia que não existe. Depois, sem ir mais longe, concluiu pela negativa. Julgamento temerário que o tempo diariamente se encarrega de corrigir, como já corrigiu muitos outros. Para aqueles que fizeram esse pronunciamento, ficará a vergonha de haverem se manifestado tão irrefletidamente contra o poder infinito do Criador. As comunidades científicas não podem e jamais poderão se pronunciar nessa questão que está fora de sua competência, tanto quanto a de declarar se Deus existe, isto pois, um erro fazer delas os seus juízes. Então aqui tudo bem. Foi colocado pelo Herculano também aqui que a pergunta é: quem utilizaria um método para examinar uma coisa ao qual já havia julgado incompetente para o mesmo fim? Quando Kardec fala sobre ciências positivas, ele recorre naturalmente ao pensador Auguste Comte,
que foi contemporâneo de Kardec naquela época, e criou um sistema filosófico chamado positivismo. Qual era o objetivo desse sistema filosófico? Avaliar a sociedade, avaliar as pessoas. Portanto, sociedade e pessoas, a própria economia hoje, a administração, são consideradas ciências positivas, porque você analisa através da aplicação delas e depois analisa o resultado. Você não tem como pegar uma planilha e submeter a uma análise laboratorial, porque cada situação vai trazer uma resposta diferente. Então, lembrando que uma ciência positiva, ela é filosófica e não simplesmente materialista. E essa filosofia vai depender do quê? Por exemplo, Comte ele dizia que a ciência positivista analisava o espírito humano, não no sentido espiritual, mas falava do ser humano, analisar a sociedade e analisar a cultura. E passava por 3 etapas importantes. A etapa teológica, falando sobre a fé, depois a metafísica, aquilo que foge ao mundo material, e depois da positivista, que é exatamente a aplicação e a análise dos resultados. Quando Kardec analisou os fenômenos que aconteciam através dessa ciência positiva, ele utilizou da ciência clássica, da ciência tradicional, o método científico. Ele não dependia da matéria, que é o objeto principal de análise da ciência clássica, mas ele utilizou o método. Qual é esse método? Primeiro, ele analisa, ele observa o fenômeno que aconteceu, seja através de uma teoria, seja o ambiente onde ele se encontra. Então ele analisa, ele observa aquilo que está acontecendo. Kardec observava a manifestação dos espíritos através do fenômeno mediúnico. Tanto que ele faz essa citação mais detalhada lá no próprio livro Obras Póstumas, quando ele fala, que uma mesa se movimentava. A mesa se movimentava e ela também trazia pensamento. E ele começou então a excluir tudo aquilo que poderia ser considerado como fraude. Tanto que ele dizia, quando ele foi convidado para participar daquela reunião das mesas girantes em 54, ele falou o seguinte, que ele só acreditaria se ele visse. Porque a mesa não tem nervos, a mesa não tem cérebro, alguma coisa nesse sentido. Portanto, a mesa não pensa. Quem envia esse pensamento? Ele chegou então à conclusão, observando aquele fenômeno, que era então uma inteligência extracorpórea. Mas ainda assim, submetendo a uma rigorosa análise. Então qual é o método científico? Primeiro ele observa. Depois ele pergunta. Então primeiro ele observou, depois ele começou a fazer perguntas, depois ele começa a formular hipóteses. Quais são essas hipóteses? Ou é uma interferência mental, aquilo que hoje a parapsicologia chama de telepatia, que era uma ciência, uma pseudociência, que não existia naquela época, mas o fato de não ter a ciência não significa que não existe o fenômeno. Então ele formulou a hipótese. Ou era a transmissão de pensamento das pessoas que estavam na sala, ou era alguma inteligência, como eu falei para vocês, extracorpórea, que estava ali próxima trazendo essa informação. Ele analisava o conteúdo que era apresentado de acordo com o conhecimento das pessoas que estavam ali. E isso durante muito tempo. Depois de formular essa hipótese, ele testa essa hipótese. Então a hipótese principal dele: não são indivíduos, ou mesmo os médiuns que poderiam interferir também, Então ele começou, depois de formular a hipótese, chegando e dizendo assim: olha, segundo a minha observação, não são indivíduos que são encarnados. Ou seja, não são indivíduos que são vivos. Depois ele começou a testar essa hipótese. E através das perguntas, ele começou a observar as respostas que eram apresentadas, os relatos que vinham. E aí ele começou a testar. E a partir desse teste, ele começou então a obter os resultados. E a partir da obtenção desses resultados, ele concluiu a sua análise. E a partir dali então, ele publicou o resultado da sua observação. Esse é o método científico. Observar, perguntar, formula uma hipótese, testa essa hipótese, obtém esses resultados, tira suas conclusões e depois divulga. Se por acaso houver uma falha num desses pontos ou numa dessas etapas desse processo, ele deve recomeçar.
Então ele foi fazendo essa análise. Então a gente vê que Kardec não utilizou um fio elétrico, não utilizou um microscópio, não utilizou reações químicas, ele teve que utilizar, pela metodologia positiva, as questões filosóficas para chegar a essa conclusão. Então é importante a gente lembrar que Kardec chegou ao resultado que chegou depois de muito tempo de análise. Mais uma vez, foi de 54 a 57. Foram 3 anos de pesquisas constantes. E todo esse processo está relatado nos seus livros. Notadamente no livro Obras Póstumas, as suas análises no livro O que é o Espiritismo, depois também na Revista Espírita, que era uma forma dele ter intercâmbio com outras pessoas, ouvindo respostas e tudo mais. E o principal, todas as respostas que chegavam, ele fazia uma análise através do controle universal dos ensinos dos Espíritos. O que é esse controle universal? Várias respostas, vinda de vários médiuns diferentes, de lugares diferentes, sobre o mesmo tema. Como eu falei para vocês, já tive a oportunidade de fazer esse teste. Peguei 3 perguntas relativas aos nossos estudos, vocês se lembram, enviei para 3 grupos mediúnicos diferentes e os 3 grupos responderam. E eu tive a oportunidade de então comparar as respostas. Uma veio mais objetiva, outra veio um pouco mais completa, a outra tratava mais de uma questão filosófica e moral, mas deu para eu tirar as minhas conclusões baseado nessas 3 respostas. Imaginemos Kardec se comunicando com mais de 1000 espíritos sobre esses diversos temas. Ele teve a oportunidade então de analisar o grau de profundidade da resposta, o grau de conhecimento que os espíritos apresentavam. Então não era uma coisa que acontecia como se fosse uma reunião, brincadeira do copo. Era algo sistemático, era algo que acontecia com regularidade, com seriedade. O próprio Kardec, por ser ali um cientista, desde a sua formação, aplicava essa metodologia. Então, estudando todas as obras e conhecendo aquilo que Kardec trazia, nós chegamos então a essa conclusão. Então existe uma diferença entre a ciência positiva e a ciência clássica. Kardec disse que a ciência clássica, que utiliza a matéria para chegar às suas conclusões, não pode fazer uma abordagem sobre questões que fogem da matéria, ou seja, é uma questão metafísica e não física. Se nós pegarmos um astrônomo e falar para ele assim, olha, me mostra onde moram os espíritos. O máximo que ele vai conseguir fazer é pegar o telescópio, o radiotelescópio dele e fazer uma varredura pelo espaço. Porque ele pesquisa o quê? A matéria. Se ele não consegue identificar aquilo que é imaterial, mas que Kardec observou pelos resultados das suas experiências, então esse astrônomo não pode dar a sua opinião. Então essa é a resposta. Não sei se satisfiz a curiosidade do nosso colega herculano que apresentou, mas essas referências bibliográficas que eu apresentei aqui nessa nossa análise vai ajudar bastante nessas conclusões. Beleza? Valeu então, Dudu. Vamos lá, pessoal. Bom dia, pessoal que chegou. Bom dia, professor. Bom dia, Pantera. Mais alguma pergunta? Alguém quer colocar para nós aí? Vamos lá? Bom, vamos ver aqui. Você quer saber o que exatamente dele? Do planeta Plutão. Coloca para nós aí que eu falo para você. Bom, Brás perguntou aí, né? Será que porque até a década de 1970 tinha mais pessoas obsediadas do que hoje? Não, Brás, não vejo não. Eu acho assim que muitos eventos que são hoje percebidos, observados nesse campo da mediunidade, eles se tornam mais presentes ou menos presentes de acordo com aquilo que a mídia faz. Basta a gente lembrar, por exemplo, que nessa década de 1970, nós tínhamos, por exemplo, José Arigó, que fazia aquelas cirurgias espetaculares que apareciam na televisão. Dá a impressão de que antes de Arigó ninguém fazia cirurgia espiritual. Aliás, tem uma colocação interessante, que se eu não me engano, não me lembro se é do professor Severino Celestino,
que ele perguntou assim, antes dos centros espíritas, quem que cuidava das obsessões? Quer dizer que os obsessores só começaram a ser tratados a partir do momento em que a Sociedade Espírita de Paris foi fundada e outras instituições começaram a se organizar? De Jesus até 1857, ninguém fazia isso? Ou até mesmo o Brás, porque os exorcistas, eles eram aqueles que combatiam o demônio dentro da teologia católica e também dentro da teologia protestante. Mas e no Oriente, por exemplo? China, Japão, quem que tratava dessas questões espirituais? Nas tribos indígenas africanas, nós tínhamos sacerdotes, nós tínhamos pajés, nós tínhamos místicos, tínhamos curadores espirituais que faziam essas curas. As benzedeiras, por exemplo. Só que as benzedeiras, nesse caso, elas estão muito ligadas à fé católica, né, Márcio? A gente chegou a fazer um estudo aqui sobre mediunidade de cura, estudando o livro dos médiuns, e eu trouxe aqui uma reportagem que na época estava disponível no YouTube, falando sobre benzedeiras e curadores, que apesar de pegarem a folhinha de arruda, apesar de fazerem as suas rezas e tudo mais, nada mais eram do que médiuns curadores, que aplicavam ali os seus passes, aplicavam as suas energias a seu modo dentro da sua fé, mas não tirava deles a categoria de médiuns. O Zé lembrou que na África sempre existiu, não tenho dúvida disso, Zé. Em todos os lugares, imagina assim, por exemplo, que a gente lembra nas tribos indígenas, que o pajé começa então a soltar aquelas baforadas ali do seu cachimbo da paz, dá aquele banho de erva e tudo mais. Você vai lá para o Oriente, onde você tem ali as tradições orientais, fazem ali os rituais religiosos, fazem ali também os tratamentos espirituais ao seu método e tudo mais. Ciganas, todo lugar. Então a gente fica pensando assim, como eram tratados os obsessores até o momento de surgirem os centros espíritas. Eram tratados como sempre foram. O que a doutrina espírita fez, e esse é uma grande contribuição que ela oferece para a humanidade, é exatamente revelar o mundo espiritual no seu funcionamento. Ou seja, espíritos que sofrem, espíritos bem intencionados, espíritos mal intencionados. Conhecendo essa dinâmica, nós adaptamos os nossos métodos, as nossas práticas, para lidar com essa nova relação. Porque até então vivia no campo do misticismo. E quando entra no campo do misticismo, cada um faz aquilo que está a seu alcance, de acordo com o seu conhecimento, de acordo com as suas tradições. Então o Brás perguntou na década de 1970, né? Não esqueci não, Brás. Naquela época de 1970, dos processos obsessivos. Sempre houve isso. Nós tivemos aqueles relatos que eram mais dramáticos que a mídia registrava, mas quantas e quantas pessoas foram obsediadas, quantos e quantos suicídios foram provocados por influências espirituais, quantos crimes, quantas pessoas que eram encarceradas, ou eram internadas, em manicômios, classificadas como loucas, como desequilibradas mentais, mas que nesse caso nada mais eram do que pessoas que sofriam processos obsessivos. Então, no teu caso, por exemplo, você observou que naquela época, naquela região, havia ali uma quantidade maior de manifestações que provocavam esse desequilíbrio naquela sociedade que você vivia, ou nessa sociedade que você vive. Mas outras pessoas poderiam trazer relatos agora, por exemplo, de pessoas que trabalham, que resolvem ali problemas na atualidade, como no passado também teve. Kardec relatou na época dele na Revista Espírita cidades, né? Cidades inteiras que passavam por esse processo, na Alemanha, na França. Então aqui no Brasil também acontece. Então, na verdade, os espíritos se tornam mais presentes, os espíritos perturbadores principalmente, eles se tornam mais presentes no momento em que eles observam que eles acabam perdendo o terreno, perdendo a oportunidade de exercer perdendo a oportunidade de exercer a sua influência. Então, quer dizer, cada um poderia fazer um relato diferente aqui também.
De repente, naquela época, quando a doutrina espírita começava a se tornar bastante presente, com as publicações e divulgações de Chico Xavier, os espíritos viram que era o momento de combater o surgimento mais presente na mídia, por exemplo, né, da doutrina, sei lá, não dá pra gente fazer uma análise, né? Mas isso sempre aconteceu. Aconteceu no passado, acontece no presente e ainda vai acontecer no futuro, enquanto o nosso planeta for um planeta de provas e expiações. Que mais alguma coisa? Vamos lá. Vamos lá então. Nós estamos estudando sobre, no livro A Gênese, sobre a parte de astronomia geral. Ali nós estamos estudando um pouco sobre leis e forças, estudando sobre astros, planetas e tudo mais. Segundo a Sociedade Astronômica Internacional, eu não me lembro exatamente qual é o nome oficial dela, são astrônomos do mundo todo que se reúnem para estabelecer um padrão na análise que eles fazem do espaço e dos astros. Então eles classificam que o Sol tem determinadas características, e essa mesma padronização nós tivemos na química, nós tivemos na física, na matemática, na história. São pessoas que falam a mesma linguagem. Na ciência é a mesma coisa. Então eu não posso apresentar uma ideia que tem ali uma interpretação diferente da mesma ideia de um outro cientista. Então há necessidade de estabelecer um padrão. Daí então esses cientistas se reúnem para estabelecer essas regras. De que forma que nós vamos analisar o espaço? Quais são os padrões? Quais são as nossas referências? E aí então o Sistema Solar até então tinha ali os seus 9 planetas. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Eram 4 planetas rochosos, ou 4 planetas terrosos, e depois do cinturão de asteroides nós tínhamos ali 5 planetas gasosos. E aí então eles, analisando o tamanho daquele planeta, eles perceberam que no cinturão mais externo do nosso Sistema Solar havia ali alguns corpos celestes, algumas pedras no espaço que tinham praticamente o mesmo tamanho de Plutão. Se Plutão era chamado de planeta, por que aquelas pedras também não eram chamadas de planetas? E aí começou o debate. Como nós podemos classificar um planeta? Aí estabeleceram um planeta será planeta a partir de determinado diâmetro. Então colocaram um tamanho. E Plutão, então, ele ficou excluído desse grupo. Ficou apenas como um corpo que fazia parte do Sistema Solar. E aí criaram, então, uma expressão chamada planetoide. Então, hoje, nesse caso, né? Beleza, né? Então, nesse caso, o planetoide Plutão, ele está lá presente, fazendo ali a sua órbita diferente, porque ele faz, né, uma órbita meio que em diagonal comparado com as órbitas dos demais planetas do nosso sistema. E recentemente, né, saiu uma publicação dizendo que Plutão voltaria a fazer parte do grupo dos 9 do nosso Sistema Solar. Então, enquanto eles ficam discutindo, Plutão continua lá fazendo a sua órbita, vivendo ali a sua vidinha, causando ali a sua influência. Os astrólogos adoram isso, né? Porque você nasceu sob a influência do planeta de Plutão. Sabe-se lá o que isso vai fazer com a sua vida. Mas está lá presente, independente do nome que se dê, né? Vamos lá, a outra pergunta que você colocou. Pois é, ele está lá curtindo, estão falando de mim, não estava nem sabendo. Então lá em cima, né, eu sinto um calor na palma da mão. Se todos nós podemos fazer em posição de mão, trabalha com energia, né? Olha, geralmente os médiuns de cura, ou os médiuns passistas, eles relatam esse tipo de experiência, mas especialmente no momento em que eles estão concentrados no trabalho. Não apenas em termos de calor na mão, mas também um prolongamento. Dá a impressão de que a mão se torna mais pesada, mais densa, os dedos se tornam mais alongados. São diversos os relatos. Então, inicialmente, a gente tem que se perguntar, o que a dermatologia tem a dizer a respeito disso? Nós temos aqueles que transpiram excessivamente na mão,
Eu me recordo, na época de adolescência, eu tive uma namorada que ela tinha esse problema. Então a gente segurava na mão, 5 minutos depois minha mão estava ensopada porque ela tinha esse problema. E outros, né, tem problemas nos pés, problemas nas axilas, cada um com os seus problemas. E outros relatam, em virtude de problemas circulatórios, um aquecimento nas mãos. Então a gente faz uma análise primeiro médica, uma análise clínica do problema. Tirando essa questão, já é analisar exatamente para nós que somos espíritas, e vendo essa possibilidade, analisar se por acaso isso é resultado dessas energias concentradas características dos médiuns de cura. Mas para isso então teria que ir a um centro espírita, teria que se submeter a um estudo, a uma análise pelos dirigentes que são competentes para fazer isso, e a partir dali fazer esse trabalho. Para muitos, no caso de um médium passista, que não dá vazão a essa concentração de energia, ele pode sentir tanto esse efeito nas mãos, no caso nas extremidades, ou pode sentir um efeito nele próprio. Mais cansaço, maior desgaste, maior aborrecimento, uma tontura muito grande. Então cada um vai sentindo um efeito diferente. Então é possível que seja a manifestação da mediunidade de cura, especialmente dos passes? Sim, é possível. Mas para isso há necessidade de um estudo maior. Deixa eu ver aqui. O Braço colocou, né, ao esfregar as mãos no escuro, saiu uma chispa azul, né? Eu me lembro, né, o Braço, daquele nosso O Homem do Ra. Lembra? Aquele que passava no Fantástico, ele dava um grito no escuro e brilhava a mão dele. Pela idade dele, eu tenho certeza que não era seu pai. Mas está aí um fenômeno interessante, né? Não lembro o nome dele, embaixador. Pois é, sumiu. Deve ter acabado a bateria, não sei. Não, mas é isso, pessoal. Fechando por aqui então o nosso bate-papo de hoje, né? O nosso... não sei se... O Norton, Green Norton? Eu não me recordo o nome dele. Green Silva, Green Norton... deve ser isso aí. Não, mas é isso, pessoal. Então a gente fecha por aqui o nosso tema livre desse mês, né, fechando com a nossa última quinta-feira. Então, assim, das perguntas que foram apresentadas, tanto por vocês, né, como pelo nosso colega, eu espero que tenha sido, se não respondida, pelo menos dando um direcionamento para novas pesquisas, novas investigações, para poder satisfazer as dúvidas que foram apresentadas. Mas a gente fecha então aqui o nosso estudo de hoje.